Rodrigo Romo, as contaminações do plano astral. Canalização de Oberon, através de Rodrigo Romo. Queridos amigos de Jornada na Matéria, assim como vocês neste momento na fisicalidade terrestre, eu tive muitos projetos encarnacionais no qual a minha alma esteve acoplada a diferentes estruturas biológicas nos últimos 8 bilhões de anos pela contagem humana de tempo. O tempo não é linear, como vocês imaginam na concepção terrestre, mas relativo a cada lugar com a sua realidade e constante dimensional e temporal, conforme os padrões de cada setor que observa o ponto relativo de estudo. Venho hoje me apresentar para ajudar nos esclarecimentos e contribuir com informações técnicas sobre os problemas e as questões que os médiums e canalizadores desconhecem relativos às frequências e tecnologias existentes nos diferentes patamares do que a humanidade denomina de plano astral. Mas primeiramente eu me apresentarei com uma breve história de minha jornada para que entendam melhor o contexto da origem de vocês. Como já comentei, eu sou um viajante espiritual na matéria, da mesma forma que vocês humanos, neste momento na fisicalidade da Terra. A nossa origem desde a concepção científica humana atualizada com a descoberta da energia escura, matéria escura e a matéria bariônica, representa o início do desdobramento de onde vem a energia de Deus, ou aquilo que seja equivalente para a mesma. Até onde eu tenho capacidade e consciência de assimilação, o universo é muito mais antigo do que os vossos cientistas definem no momento com seus diminutos 13 a 15 bilhões de anos de vossa contagem. Na verdade, o universo é muito mais antigo e composto de diferentes camadas de idade e expansão dessa energia escura e da matéria escura, que o compõem nas diferentes linhas de tempo e dimensões suas frequências. No passado relativista, eu e vocês éramos apenas energia sem forma e sem densidade expressiva, fazendo parte do conjunto das diferentes frequências do que atualmente denominam de energia escura. Essa energia foi ativada ou fecundada pelos padrões humanos de concepção, originando dessa forma o que o canalizador Rodrigo Romo denomina de supramônada em sua literatura. Essa estrutura recebe a projeção de radiação e de formas pensamentos de seus progenitores que ativaram essa nova fase do contexto gravitacional dessa energia primordial, iniciando dessa forma o surgimento da consciência de ser um ser cósmico de pura energia no plano imaterial do universo, como a humanidade a entende ainda em seu atual estágio tecnológico e intelectual. Essa consciência ou essa supramônada possui as informações transferidas pelos seus progenitores, e emana essas informações através das radiações que emite como todo o universo, pois de uma forma simplificada o universo é simplesmente radiação composta de diferentes gradientes de comprimento de ondas, gerando dessa forma distintas gamas de emanação pelo universo. Essa consciência não se encontra no contexto do que a humanidade entende por galáxias e constelações, mas muito além do que ainda pode simplesmente cogitar das milhares de possibilidades dentro da energia escura. Desta fonte é que surge a radiação do espírito que habita o vosso eu sou e que também gerou um fractal que a humanidade denomina de alma. Os desdobramentos dessa supramônada geram outros pedaços da mesma ou fractais dela, como o canal Rodrigo Romo costuma ensinar em seus cursos e palestras. Esse desdobramento é chamado de mônada, que ainda habita as frequências internas da energia escura, o que de forma incorreta a humanidade denomina de antimatéria, por falta de uma expressão mais correta. A diferença entre a supramônada e a mônada é simplesmente o patamar dimensional ou a frequência que elas habitam e coexistem com outras estruturas do universo além da matéria física do plano existencial de vocês. No entanto, nesses patamares tão elevados, existe a consciência e a vida expressa de forma distinta da concepção humana e dos outros povos e civilizações que também se encontram na fisicalidade em diferentes dimensões e oitavas de vibração da matéria.
Esta mônada gera desde o seu centro de energia o que na Terra é chamado de Eu Sou, que representa uma consciência individualizada que expressa experiências de vida em distintos planos da matéria escura, podendo inclusive entrar no plano da matéria bariônica, expressando a vida biológica através do processo encarnacional ou de entrante em estruturas biológicas. Normalmente esta estrutura possui muita energia e acaba dificultando o ajuste com formas biológicas muito densas abaixo do que poderíamos simplificar como 7D, dentro de um conceito equivocado dos humanos, mas utilizados pelos escritores em geral. Para poder entrar em patamares ainda mais densos, o Eu Sou se desdobra na chamada alma para poder, com uma carga de energia menor, entrar nos corpos biológicos mais densos sem prejudicar os mesmos. Dessa forma, meus amigos, é que surge o processo encarnacional e a experiência dentro dos diferentes grupos estelares e raças pela vida material como vocês a entendem. Portanto, o corpo é uma extensão densificada que permite que a alma habite temporariamente esse veículo. O corpo material é na verdade uma estrutura tecnológica dos altos patamares da engenharia dos Vornadek-Lanonadeks e outras estruturas que têm a capacidade de sustentar acoplada à alma. Assim, meus amigos, eu sou da mesma forma que vocês um viajante entre os diferentes planos da existência, desde a energia escura até os planos da fisicalidade em 3D. Eu tive diversos ciclos encarnacionais dentro de Orion, Sirius, Nodia, Graceia, Arcturus, Canopus, Antares, Deneb, Pleiades, Aldebaran e muitas outras moradas que vocês desconhecem na literatura, chegando ao processo de ascensão e do despertar da minha consciência entre a matéria holográfica e a realidade cósmica superior. Hoje atuo como intermediário entre os membros da Supra-Confederação e dos outros segmentos da fisicalidade como a Aliança Galáctica, federações e as distintas casas de comércio de Teta. Sendo que neste momento uma parte de mim está dividida e focada na tarefa de auxílio à humanidade e ao planeta Terra e seus vizinhos conturbados. Expressei estas informações para auxiliar no entendimento que vocês precisam ter de quem são e para onde têm que retornar, muito além da fisicalidade dos grupos das federações ou mesmo da Aliança Galáctica. No entanto, esses grupos representam patamares intermediários para realizarem a conclusão de muitas etapas ainda faltantes na jornada que cada um se propôs a realizar na galáxia que se encontram. Para que a matéria biológica de vocês e das outras raças do universo possam se estabilizar atomicamente falando, foi necessário gerar uma ampla divisão de frequências ou de radiações desde a origem parcial de tudo que existe no ponto zero, que fica além da energia escura. Deste ponto a divisão de frequências e subpartículas atômicas, para estabilizar os diferentes universos e dessa forma estabelecer o decaimento radioativo e frequencial dos taquions e dos outros emissores de energia, que tem o objetivo de estabilizar o contexto gravitacional e existencial do universo que está dividido em milhares de fragmentos e dimensões ou simplesmente radiações. Desse ponto para chegar à matéria sólida da realidade terrestre, existem os que a humanidade esotérica chama de corpos sutis, o que na verdade é um profundo engano conceitual, pois são na verdade frequências de energia entre as diferentes dimensões do universo, que são equivalentes a rotinas e programas menores que fazem um programa maior funcionar. Portanto, os corpos sutis que vocês descrevem na espiritualidade mística, são na verdade subprogramas ou rotinas de funcionamento e transferência de energia entre a matéria escura, onde está localizada a energia do vosso Eu Sou, e a estrutura física do vosso corpo material humano. A transferência de energia ocorre através de emissões de radiação ainda não totalmente detectadas e mapeadas pela tecnologia convencional e divulgada abertamente para a humanidade. Pois bem, o plano astral é na verdade uma frequência dentro das diferentes radiações ou dimensões do universo, que se encontra dividido segundo as vossas mesmas pesquisas tecnológicas em
4% matéria bariônica, 22% matéria escura, 72% energia escura, sendo que esses 4% representam o vosso universo material que pode ser fotografado, tocado e manipulado através do vosso plano 3D existencial terrestre, mas o restante existe em um plano paralelo ao vosso, como sendo mais sutil ou simplificadamente o denominado plano etérico ou astral, que possui diferentes dimensões e vibrações bem acima daquilo que a humanidade denomina de 4D ou 5D em sua literatura esotérica. Quando uma pessoa se projeta no denominado plano astral como projetor, seja inconsciente ou mesmo consciente disso, ele adentra a uma outra realidade paralela, na qual o seu corpo astral é físico equivalente na mesma relação do vosso corpo 3D com a fisicalidade dos objetos. Mesmo podendo flutuar e se projetar através de paredes e de objetos, esse outro plano ele existe entre o chamado hiperespaço da fisicalidade 3D e da 4D, como uma membrana intermediária, que foi sendo construída através da tecnologia e das formas pensamento da humanidade com seus dogmas religiosos e crenças. Assim, esse plano astral possui tanto referências da fisicalidade humana, como estruturas tecnológicas, energia e objetos de outros mundos e realidades bem mais sutis. Quando um projetor executa funções nesse plano, ele está receptivo às energias desse plano da mesma forma que ocorre na fisicalidade terrestre. Se o ser humano se contamina com o vírus da gripe através da contágio de uma pessoa já infectada, o mesmo ocorre pelo efeito de ressonância no plano astral com o veículo astral. Portanto, se existem vírus e bactérias na realidade física material onde vocês habitam, pelo contexto matemática da lei da proporcionalidade e pelo efeito de ressonância, também existem os equivalentes no plano astral, podendo contaminar seus visitantes ou habitantes da mesma forma que ocorre com os humanos e seu corpo físico. Já para os projetores, que realizam tarefas de confronto e de resgate no plano umbralino, que é na verdade uma das divisões dimensionais mais densas do plano astral, ou melhor, da dimensão astral, onde os controles de quem entra e sai são realizados através de avançada tecnologia de monitoramento por satélites e decodificadores da frequência atômica, registrando alterações na carga gravitacional e no fluxo de energia contida dentro de cada nicho do umbral. Assim, quando um humano despreparado, sem treinamento e sem entendimento da tecnologia existente nessa realidade, é facilmente identificado e rastreado, podendo ser aprisionado ou atacado conforme a situação. Uma das tecnologias mais empregadas pelos grupos de rebeldes na defesa e futura detecção de quem são os invasores, é o uso de nanotecnologia através de implantes e detectores atômicos como equivalentes a vírus, que são inoculados no corpo astral ou mesmo através do cordão dourado ou prateado conforme cada um. Esse é um dos motivos pelos quais os vossos amparadores e guias espirituais não deixam vocês entrar no umbral de forma aberta e sem companhia, para proteger e ir treinando os alunos. No entanto, muitos acabam por teimosia e por acharem-se preparados, enfrentando situações de limpeza ou mesmo de confronto com os denominados quiumbas sem autorização. Isso normalmente implica no efeito de contaminação posterior com várias sequelas no corpo físico. Tonturas, corpo lento e desacoplado, dores pelo corpo todo, náuseas, febre e moleza no corpo, falta de concentração, cansaço extremo, visão turva, dores de cabeça, falta de apetite, memória conturbada, pesadelos e falta de sono, insônia, baixa imunidade são alguns dos sintomas mais comuns quando um projetor astral é infectado por algum tipo de vírus ou mesmo pela nanotecnologia através do cordão dourado ou prateado, isso quando o corpo astral não entrou em combate direto e não sofreu ferimentos diretos, que geram no corpo físico a sensação da falta desse órgão ou membro ferido.
Quando o comandante Aslonias afirma que é necessário treinamento para ser um guerreiro da luz das equipes do Arcanjo Miguel ou mesmo dos outros comandantes, ele se refere a esses aspectos, que um humano da Terra sem o entendimento e o devido treinamento acaba por ser alvo fácil de controle e manipulação das forças rebeldes, que empregam tecnologias bem além dos vossos filmes de ficção científica. A vossa sociedade científica atualmente vem desenvolvendo implantes para o setor da saúde e do controle e monitoramento de seres humanos, da mesma forma como já é colocado em animais e veículos, como rastreadores de GPS. A nanotecnologia não foi inventada por vocês, mas sim copiada da tecnologia encontrada no contatos com os visitantes estelares que mantêm contratos e intercâmbio com os vossos governantes secretos e as instituições secretas que controlam a humanidade. Detectar e rastrear um projetor astral nas bases secretas como Área 51 e suas equivalentes pelo mundo já é possível desde o ano de 1972, quando essas bases passaram a utilizar tecnologia de desmembramento dimensional, que lhes permite entrar no plano astral através de alteração da fase frequencial da matéria e dos átomos da mesma, gerando um salto para o outro plano adjacente e desaparecendo da realidade física anterior. Dessa forma, os projetores astrais acabaram se deparando com a crítica situação que o seu corpo era tão físico e vulnerável como o corpo humano 3D, entrando em local não autorizado. Seguindo o mesmo conceito da relação entre a matéria sólida 3D e do restante da matéria escura e energia escura do universo, todo corpo físico possui o seu invólucro equivalente nas outras dimensões superiores. O mesmo ocorre com o vírus ou bactéria da mesma forma que o corpo humano. Portanto, se o ser humano possui corpo astral, um vírus ou bactéria também possuem um mesmo corpo astral, que está controlado nas outras esferas, como sendo na verdade uma densificação de 3D de uma nanotecnologia destinada a pesquisas ou mesmo o controle da humanidade. Vocês já devem saber ou desconfiar que muitas das doenças que existem foram desenvolvidas pelos países mais desenvolvidos na antiga Guerra Fria bacteriológica, na busca de agentes de extermínio sem a destruição do planeta e suas construções. Pois bem, de onde vocês acham que essa tecnologia veio? Como foi canalizada e inserida na percepção dos agentes que a desenvolveram nos seus laboratórios secretos ou das indústrias farmacológicas, para posteriormente venderem novos medicamentos e com isso ganhar mais dinheiro e deixar a humanidade aprisionada pelas doenças? Isso é um jogo de poder muito mais amplo e horripilante do que podem imaginar, que sustenta o poder e a ganância de muitas pessoas no controle da humanidade. Pois bem, essas tecnologias têm o seu equivalente no plano astral e principalmente no umbral onde estão localizadas as bases secretas e os laboratórios onde se encontram os clones dos seres humanos e principalmente dos seres humanos que já foram comandantes no passado e que têm um trabalho de relevância na espiritualidade, política, religião e mundo empresarial. Esses clones são controlados pela nanotecnologia e dessa forma controlam vocês e seus corpos, tanto o corpo físico 3D como o astral e os mais sutis, chegando até as esferas do corpo Lanexan, Melchirek, Haneshiko e outros que fazem parte das frequências mais sutis além da matéria 3D do vosso corpo e realidade terrestre. Sendo assim, um projetor descuidado e indisciplinado querendo realizar tarefas que não lhe competem, mas acaba precisando de auxílio e portanto atrapalhando as operações de resgate e desativação das bases umbralinas, do que realmente ajudando. Esse é um fator muito sério, para entenderem, quando uma pessoa desencarna e opta por se tornar um orixá e portanto um trabalhador no plano astral e nas suas diferentes vibrações, ele passa pelo menos por 3 a 7 anos de treinamento para cada patamar, que irá trabalhar e desenvolver as suas funções como amparador, eixo, caboclo, preto velho, cigano, médico, ere. Isso já nas funções mais elevadas e não no costumeiro plano das magias com as quais as pessoas estão habituadas.
Me refiro a seres que já estão numa classificação mais elevada a caminho de seu coroamento. Agora uma pessoa fisicamente encarnada precisa de amparadores, que são professores e auxiliares, para que essa pessoa com uma amnésia total de quem é na realidade, inicie a sua jornada nas esferas do plano astral e comece a conexão com seu corpo criogênico e os outros corpos astrais e superiores, para restabelecer as conexões de energia com seu Eu Sou. Isso não pode ser realizado de uma maneira simples e arbitrária como muitas pessoas sugerem através de suas canalizações ou intuições, que passam pelo filtro humano e consequentemente pelos parâmetros equivocados do mesmo, no que diz respeito à tecnologia do plano umbralino e astral, que para muitos parece uma historinha de quadrinhos e muito mais complexa e tecnológica do que se imaginam. Assim, partindo do conceito que tudo flui de cima para baixo, pelo contexto da carga gravitacional que existe na matéria mais densa da realidade 3D, os vírus e seus similares possuem uma estrutura física 3D, mas também possuem estruturas equivalentes no plano astral e além do mesmo, da mesma forma que o corpo humano. Com isso podemos definir que se uma pessoa, por exemplo, está contaminada pelo vírus da dengue no plano físico, ele também vai apresentar sintomas de contaminação no corpo astral, duplo etérico e no perispírito, que são na verdade membranas entre o corpo físico e o astral. Dessa forma, o inverso também é correto e acaba sendo o maior fator de contaminação e rebaixamento das funções do sistema imunológico na realidade física. Normalmente um vírus ou uma bactéria é na verdade um chip ou nanotecnologia de caráter orgânico. Vocês devem esquecer os implantes tecnológicos de computador à base de silício, como a maior parte ensina, e entrar no contexto dos implantes orgânicos de seres vivos como os vírus, que são fabricados no umbral e nas bases secretas do vosso governo oculto, que busca controlar a humanidade e realizar experiências com a mesma, sem o consentimento e muito menos o seu conhecimento. Além desses fatores, temos a questão dos confrontos diretos com os chefes das hierarquias dos quiumbas, que são treinados para controle e extermínio de intrusos. As bases do umbral se assemelham a bases militares fortemente armadas e equipadas com alta tecnologia, justamente para se defenderem e limitar o acesso aos agentes de resgate ou de negociação do plano astral superior. Os agentes ou guerreiros da luz, como vocês dizem, entram nessas bases somente quando um plano bem elaborado ou uma troca de almas foi autorizada pelos grupos negociadores. Eventualmente ocorrem conflitos inesperados, onde as forças da luz buscam dentro das diretrizes realizar as suas tarefas e neutralizar as forças rebeldes, sem maiores baixas e sem força excessiva. No entanto, as forças rebeldes empregam forças devastadoras nos conflitos, pois não seguem uma lei determinada, agindo normalmente pelo impulso e pelo medo, acabando muitas vezes por exterminar seres de sua própria espécie e prisioneiros, para intimidar as forças da luz. Sendo assim, não é algo tão simples entrar no umbral como se imagina e ir destruindo ou simplesmente sacando uma arma ou espada de luz e ir cortando cabeças, pois elas revidam com maior agressividade ainda e possuem milhões de clones e servos ao seu alcance para lutarem por eles sem menor entendimento do processo que está ocorrendo. Se fosse tão fácil, essa questão já teria sido resolvida há muito tempo antes de Jesus Cristo e dos outros mestres encarnarem na Terra. Lembrando que os umbrais ou bolhas da cara estão interligadas entre a galáxia de Arcones e os planetas rebeldes anexados no Tratado do Anticristo, quando ocorreram os antigos conflitos da dualidade dentro de Teta. Dessa forma não é simplesmente do umbral da Terra que se trata esta questão, mas do umbral de um micro-universo que possui bilhões de planetas entre a galáxia de Arcones, que é maior do que a Via Láctea e todos os outros planetas infectados e sob controle dessa energia de aprisionamento na fisicalidade, impedindo as almas de retornarem ao seu foco original, que é a mônada/energia escura.
Como na atualidade eu realizo a tarefa de intercâmbio entre as federações e a Aliança Galáctica com a Supra-Confederação, que é uma estrutura de energia, onde seus representantes são apenas energia sem corpos, portanto todos os membros da Supra-Confederação são na verdade do patamar de um eu sou para cima. Como tenho a lembrança do processo encarnacional e ainda utilizo um corpo biológico de 8D que já realiza um intercâmbio direto com a energia do corpo morondial/eu sou, acabo agindo como intermediário no processo do despertar e ascensão dos povos que já se encontram capacitados para esse salto de consciência e a nova realidade além dos limitados processos da matéria mais densa abaixo de 8D/7D. Portanto, entendo bem a questão da dualidade e da força dos hologramas de controle que são empregados pelos diferentes grupos que querem manter o poder sobre a alma, impedindo que a mesma retorne à sua fonte primordial. No passado, quando eu encarnava nos mundos mais conturbados da constelação de M45, Sirius, Orion, tive experiências bem complexas da dualidade com as guerras e conflitos sociais, similares aos que a vossa humanidade passa no momento, quando a fé e a esperança terminam dando lugar somente ao ódio, guerra e em muitos casos ao extermínio do próximo. Vocês como raça terrestre têm uma carga genética de informações em seu DNA bem complexa, cheia de fatores dessa dualidade que foi a herança que o genoma dos nibiruanos e das 22 delegações deixou na espécie terrestre, criando uma amplitude bem maior da dualidade do que em outros povos estelares vizinhos de vocês. Para que saibam, eu encarnei no planeta Maldek e estive presente na sua destruição e fiz parte das equipes que colonizaram a Terra, Marte e Vênus, como continuação da vida de Maldek, ajudando a criar uma nova civilização nesses planetas que possuíam atmosfera similar ao da Terra na atualidade. A dualidade estava presente em cada ser nesse momento e foi através dessa dualidade interna que os problemas começaram e que levaram à destruição de um planeta do tamanho de Urano, que no caso era Maldek. Fora as minhas experiências nos mundos conturbados de M45 de Orion, onde a guerra racial entre reptilianos, insectoides e humanoides foi ao ponto do desenvolvimento de armamentos que abrem buracos negros na constante gravitacional da matéria, acabando por destruir e desintegrar uma estrela do tamanho do vosso Sol em poucas horas. Eu infelizmente ou felizmente passei por essas experiências e acabei superando e hoje com essa bagagem ajudo na caminhada de muitos filhos e amigos que querem uma mudança para melhor. Mas como Yaslon Ias disse, esse processo só começa quando é uma conquista interna de querer ser um ser de paz e harmonia, algo que se inicia dentro do vosso coração, não apenas fora esperando que venha dos outros. É muito cômodo aguardar que os outros façam essas mudanças, pois dessa forma se projeta responsabilidade para os demais e nunca se assume a sua parcela de responsabilidade no processo do crescimento e do despertar. Quando um ser humano contaminado pelo contexto da dualidade, entre o certo e o errado, parte para o combate no plano astral, achando que é um representante do arcanjo Miguel ou dos outros mestres, na verdade ele está dentro de um holograma, pois para ser um representante desses seres, que são parte da nossa família estelar, estes humanos teriam que antes de mais nada ser luz e pessoas harmônicas, e não confrontar com base na sua percepção limitada dos acontecimentos imediatistas de sua percepção terrestre. Por exemplo, para que possamos ir mais fundo nessa questão, você humano seguindo as religiões e dogmas, acreditam em um diabo, uma entidade que representa toda a maldade e negatividade do universo, que se atreveu a confrontar Deus. Pois bem, isso é uma falsidade criada pela Igreja para poder deter o poder sobre a humanidade através do medo. O controle pelo medo do pecado e do karma. Recentemente o canal Rodrigo Romo postou no seu site web uma matéria de estudos sérios, que revela a origem de Satanás e de outras divindades supostamente caídas, que passaram a representar o diabo pelos cristãos e acabaram por ser inseridos no contexto de muitas outras religiões.
O mesmo ocorre com o nome de outras entidades que supostamente confrontaram os desejos de Deus. Pois bem, esse Deus das vossas escrituras eram os nibiruanos através de Enki, Enlil, Anu e Moloch que disputavam o poder e a soberania sobre os recursos naturais da Terra nos últimos 450 mil anos e que na faixa dos últimos 150 mil criaram a partir dos Neandertais e outras formas de hominídeos a raça do Homo sapiens, que são vocês. Esse Deus das Escrituras é um ser humano de corpo físico, tão material quanto o vosso, motivo pelo qual eles aceitavam oferendas e comiam as mesmas coisas que os humanos comem: carneiros, ovelhas, vinho, farinha, arroz, carne em geral, além de terem relações sexuais com os humanos, como está relatado nas antigas Escrituras e nos livros apócrifos, que foram retirados por ordem do imperador Constantino, que acabou sendo o primeiro papa. Ao reavaliar as vossas escrituras, vocês encontraram muitos erros e indícios de manipulação dos verdadeiros fatos que ocorreram no passado em vosso mundo, e que infelizmente criou na vossa atualidade muitos hologramas baseados em mentiras, que amplificaram ainda mais o poder e a ganância. Isso acabou por separar as almas encarnadas entre duas frequências básicas, as que têm bom coração e são íntegras e as que são gananciosas e impiedosas, que infelizmente são as que governam o vosso mundo no palco político internacional. Para terem mais certeza, verifiquem as leis que os vossos políticos criam, se protegendo e dando plenos poderes aos bandidos e deixando a população de bem em plena desvantagem sem direito à legítima defesa. Esses governantes, que são justamente os reptilianos do umbral inseridos com sua tecnologia no governo, removeram o direito divino de autoproteção com leis que limitam o ato de ação e reação, deixando vocês aprisionados à mercê da maldade e falta de escrúpulos das forças sinistras. Essa situação é o reflexo direto da influência do umbral e de seus agentes dentro da sociedade humana. Percebam que as frequências do umbral já se encontram dentro da estrutura social da humanidade há pelo menos uns 25 anos e têm demonstrado regularmente uma queda no padrão e na qualidade de vida da humanidade, através de mecanismos de controle do medo. Tudo isso é uma projeção das bolhas da carne umbral. Para reverter isso é necessário muito mais do que a simples vontade de ser um guerreiro da luz, é necessário aprender a atuar dentro desse holograma ou matriz de controle umbralino, onde o poder do pensamento e do coração são muito mais poderosos do que espadas ou armas de laser. Quantos de vocês que estão lendo esta matéria agora, já não saíram feridos de suas aventuras no astral e agora ao lerem isto estão fazendo as associações com situações que não sabiam o que era que tinha ocorrido? Muitos alunos que frequentam cursos variados na apometria, CQE, Reiki, Umbanda e outras escolas, acabam naturalmente desenvolvendo a capacidade adormecida da projeção astral, o que é natural e benéfico no crescimento e no amadurecimento dessas pessoas. No entanto, muitos alunos são indisciplinados e querem resolver tudo sozinhos, o que acaba por colocá-los em situações críticas, pois normalmente não ouvem nem a seus amparadores, acabando por dar mais trabalho aos mesmos. A questão na verdade não é deixar de atacar ou neutralizar as forças sinistras que aprisionam a humanidade, mas como fazê-lo de uma forma inteligente e coerente. Eu sei que muitos de vossos professores são a favor das investidas para a realização de resgates no umbral e ao mesmo tempo da eliminação de bases umbralinas, o que em muitos casos é importante ser feito, pois vocês possuem corpos clonados e outras estruturas que podem ser até fractais de almas aprisionados dentro dessas bases, mas sem uma coordenação equilibrada, essas investidas acabam tendo um efeito baixo se comparados com um trabalho combinado e coordenado pelos tronados responsáveis, que estão interligados aos vossos mentores e orixás, que são os responsáveis pelo processo de reintegração de vocês no plano espiritual e nas universidades etéricas.
No caso dos alunos da CQE e dos demais cursos ministrados por Rodrigo Romo, vocês têm o ancoramento da cura quântica estelar, que já conecta vocês com diversas estruturas cósmicas, além da Ordem Santa Esmeralda, Santa Ametista, Comando Estelar, Fraternidade Branca, Aruanda, Templo dos 22 Raios, Ordem Xamuna e outras conexões diretas com os grupos de Starer, Vornandek. Assim, dessa forma, se existir disciplina e equilíbrio, estes alunos bem treinados podem realmente fazer a diferença dentro das atribuições no plano astral inferior do umbral e nas outras dimensões do astral, não apenas na questão de desativação de bases rebeldes, mas também na questão mais importante, que são os resgates de almas perdidas ou aprisionadas nos hologramas do sofrimento, e no resgate de seus próprios fractais espalhados pelas outras realidades paralelas da Terra e dos outros planetas coloniais que estão interligados com a Terra e com o processo da rota hexagonal e das casas de comércio, com as quais a maior parte de vocês esteve envolvido na formação das sociedades estelar que acabaram depositando muitos projetos na Terra há milhões de anos. Nunca se esqueçam que as sombras são apenas a ausência de luz, mas que para existir o equilíbrio das polaridades e do movimento que impulsiona a evolução no plano físico do vosso universo, ambas essas energias precisam estar em constante movimento e contraposição, para gerar a roda da evolução das espécies que ainda se encontram polarizadas em sua consciência mais densa. Quando essa fase da evolução é superada, começa uma nova fase onde a união e a fraternidade desenvolve novos horizontes no movimento da vida e do aprendizado sobre o universo e a vida em todos os outros aspectos mais amplos dos diferentes universos que existem. Obviamente que falar e devagar sobre esse tema, justamente para seres que vivem em um mundo altamente polarizado e escravizado pela cobiça, é bem delicado e difícil para me expressar, pois os outros aspectos acabam sendo apenas utópicos, mas alguns já sentiram isso no coração, e sabem que existe essa outra frequência do amor e da paz. Pois é, meus amigos, a questão é bem mais complexa do que simplesmente invadir e querer destruir, ou fazer justiça com as próprias mãos, até porque muitos de vocês têm parâmetros equivocados sobre essa dualidade que vivem, que na verdade está inserida dentro de cada ser, que ainda vibra com a vontade de querer controlar e ter o poder em maior grau que os seus irmãos. Enquanto não houver esse burilamento interno e essa mudança de postura interna, as disputas de poder vão continuar, pois elas se encontram dentro dos corações dessas pessoas, que acham que a dualidade é uma questão de justiça divina. Na verdade é tão simples, são apenas escolhas que as pessoas fazem e com base nelas, acabam por trilhar caminhos mais ou menos tortuosos. Mas se querem ser guerreiros da luz, então treinem com a luz do coração e peçam às entidades do vosso ancoramento da CQE ou às falanges do Arcanjo Miguel, Sananda, Gautama, Kutumi, Maitreya, Kuan Yin e outros grandes mestres para orientá-los e treiná-los nas escolas etéricas durante o processo do descanso do sono. Sim, todos vocês podem solicitar às equipes espirituais dos mestres da Fraternidade Branca que treinem vocês para que tornem centuriões da luz e com isso ajudem no processo de limpeza e expurgo do umbral não apenas da Terra, mas dos outros mundos contaminados pela energia do sofrimento. Essa condição já foi ofertada e falada muitas vezes durante os cursos e palestras e a reiteramos, para que saibam que ela existe, mas isso requer da parte de vocês um desejo verdadeiro e íntegro se serem seguidores dos valores ensinados por Sananda e seus enviados. Bom, meus amigos da Terra, espero que tenha ajudado a revelar alguns aspectos antes incógnitos de vocês. Não podemos revelar muitas coisas, sem colocar vocês em risco, devido ao que vocês chamam de curiosidade e da expectativa que vocês geram, com as informações que revelo, mas acho que já foi o suficiente por este momento. Mais à frente acho que, se me for autorizado, revelarei mais acerca da tecnologia dos implantes,
e da nanotecnologia existente na atualidade, para que seja trabalhada nas frequências da apometria e da CQ e na própria rometria. Abordarei aspectos da tecnologia e seus efeitos sobre vocês. Fiquem na paz e reflitam sobre o que expus a vocês. Oberon. Publicado em 9 de abril de 2015. Rodrigo Romo, 8 de abril de 2015, Campinas, São Paulo.